Olá, olá, o meu nome é Denis Galvão, sou aluno de Teologia da Unicesumar. Eu faço parte do polo de Capanema, no estado do Pará, e o meu RA é 200-446-555. Também sou servo do Senhor, sirvo o Senhor na Igreja Batista, tá certo? E hoje gostaria de falar com você sobre fake news. Sobre esse assunto, eu gostaria de falar dentro dessa temática, fake news e os cristãos nas redes sociais. Tudo bem? Bom, será que a Bíblia fala sobre fake news? Eu afirmo a você que sim. A Bíblia fala sim sobre fake news. Traduzindo a palavra fake news para o português, significa notícias falsas. Sendo assim, sendo que a fake news são notícias falsas, o que a Bíblia, então, ela nos fala, ela nos diz sobre fake news? Bom, a Bíblia fala sobre mentiras e verdades. Vamos lá, vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre mentiras e verdades, sendo que a fake news é a distorção da verdade, é a publicação nas redes sociais hoje de meias verdades. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre mentira. O que a Bíblia diz? Em Provérbios 12, 22, a Bíblia diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Aqui claramente a Bíblia está nos dizendo que o Senhor abomina a mentira. Em Provérbios 14, verso 5, a Bíblia diz que a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desemboca em mentiras. Aqui claramente a Bíblia está nos falando sobre a falsa testemunha, aquela que dá um testemunho baseado em mentiras. Um outro texto que é mais contundente aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, onde a Bíblia fala sobre mentira, é João capítulo 8, verso de número 44, onde o Senhor está falando assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Por quê? Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Neste texto, claramente, o Senhor Jesus está falando que aqueles que se deleitam em mentir, aqueles que vivem a sua vida baseada em mentiras, são filhos do diabo. Agora, e sobre a verdade? O que a Bíblia diz sobre as verdades? Sobre as verdades, em Salmo 119, versículo 160, a Bíblia diz: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Está nos dizendo que a palavra de Deus, a palavra do Senhor é a verdade, seja ela escrita ou não. Essa palavra é a verdade. Um outro texto onde a Bíblia fala sobre verdade é João capítulo 14, verso 6, onde o próprio Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um outro texto onde a Bíblia fala sobre verdade está em João 17, 17: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Esses textos estão nos falando que a palavra do Senhor é a verdade, que Jesus é a verdade que nos conduz aos céus, em João 14, 6, e em João 17, 17, somos santificados na verdade, que é a palavra de Deus. Ok? Tem um texto bastante interessante aqui, também conhecido de todos nós, que fala sobre a tentação de Jesus. João capítulo 4, versículos 1 ao 11. Nesse texto, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. É interessante que nesse texto está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: tu és o Filho de Deus, manda-te que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse ele a Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito,
e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus responde dizendo assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente Satanás o transporta a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória de cada um deles. E disse ele a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, qual a base teológica aqui neste texto sobre o qual o diabo se utiliza de meias verdades para plantar a mentira dissimuladamente no coração do homem? Já que nós estamos tratando aqui das fake news, tratando aqui de meias verdades, qual a base teológica aqui que o diabo se utiliza para disseminar meias verdades, plantando-as no coração do homem? Bom, em primeiro lugar, Satanás sabe que o Filho de Deus, que é o próprio Jesus, tem todo o poder para transformar pedras em pães, para saciar a sua própria fome. Satanás sabe disso perfeitamente. Em segundo lugar, nas Escrituras estão toda a base para as respostas de Jesus às investidas de Satanás. Em terceiro lugar, Satanás, sabendo disso, sabendo que as respostas de Jesus às suas tentações estão baseadas nas Escrituras, Satanás busca então distorcer as Escrituras usando contra Jesus. Em quarto lugar, Jesus interpreta as verdades das Escrituras para Satanás, dando-lhe uma aula de interpretação bíblica e de hermenêutica. Em quinto lugar, Satanás o persuade à apostasia, a abandonar Deus para servi-lo, para se prostrar, para que Jesus se prostre diante dele. E em sexto lugar, Jesus responde que só a Deus prestará culto. O que é que está acontecendo aqui nesse texto? Está acontecendo que o diabo se utiliza da própria Bíblia, que é as verdades, que é a palavra de Deus, a palavra da verdade, para tentar Jesus. Assim como ele fez com Eva, distorcendo a palavra de Deus, plantando uma mentira no coração de Eva, levando-a a pecar, da mesma forma ele continua disseminando meias verdades hoje pelos principais meios de comunicação do momento: WhatsApp, Facebook, Instagram, todos os meios de comunicação que hoje a maioria das pessoas tem utilizado, distorcendo as verdades bíblicas. Nós, meus irmãos, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos identificar essas distorções da verdade que estão sendo vinculadas nas principais redes sociais do momento. Agora, como nós faremos isso? Como nós vamos identificar essas fake news? Bem, a melhor maneira ensinada pela Bíblia, a melhor forma para identificarmos uma falsa informação é aquela que a Bíblia nos recomenda, nos orienta, né? Checar as fontes de informação, como os bereanos fizeram ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Eles verificavam, eles iam nas fontes, nas Escrituras, para saber se o que o apóstolo Paulo e seus colegas estavam pregando era de fato verdade. Essa é a única forma que fará com que nós possamos combater as fake news. Quando falamos de combate às fake news, que estratégia então nós deveríamos usar para combater as fake news nos grupos, principalmente de WhatsApp e Telegram, que são os que mais têm sido usados hoje pelas igrejas, junto com o Instagram? Como iniciar campanhas contra as fake news? Creio que iniciar campanhas contra as fake news nas redes sociais, acompanhadas de palestras, estudos presenciais ou online, estudos pontuais sobre essa temática muito importante no momento, como já acontece em algumas igrejas e algumas comunidades religiosas, eu creio que essa seja a melhor alternativa do momento. Então vamos fazer isso, vamos combater as fake news nas principais redes sociais. Esse é um chamado que eu faço no nome do Senhor Jesus, tá certo? Grande abraço a todos, até mais.